Deus quer nos ensinar que a pressão, ela tem o poder de nos aperfeiçoar. E às vezes, você está caindo, você não está passando porque você não abriu os olhos para enxergar Jesus. E entender que esse processo, ele quer te ensinar algo. Mas sabe o que nós temos que fazer? Parar, sentar, calcular e dizer, peraí, o porquê eu estou caindo nesse nível aqui? Por que eu estou caindo nessa situação aqui? Deus me mostra. Senta, para e calcula em Deus, porque tem processo que você está caindo tanto porque você não para observar. Na tua ansiedade, você só quebra a cara. Mas Deus quer nos ensinar. Para, senta, calcula e pede direção. O tema é a pressão que extrai o melhor de nós. Eu vou repetir. A pressão que extrai o melhor de nós. Deus quer extrair um azeite novo sobre a nossa vida. E Ele quer nos levar para um lugar de intimidade com Ele. E as pressões têm essa função de extrair um novo azeite. E você vai aprender junto comigo hoje as 3 prensas que vão extrair os 3 azeites para esse tempo. Amém? Romanos, o capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou repetir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode dar uma glória a Deus no teu lugar? Nós acabamos de ler que nós temos por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de se revelada. Então já começa a entrar aí no espírito. Eu sempre começo a ministração falando: se você está com um bebê de colo aqui, fique em paz, levanta a mão caso precise de um voluntário. Mas caso você não precise desse auxílio, joga para quem está ao teu lado e fala assim: não me atrapalha, não conversa comigo. Gente, pode ser melhor: não me atrapalha, não conversa comigo. Amém. Eu pensei que só Georgia e Gabriel tinham entendido, que eles estavam empolgados aqui falando. Mas nós falamos de Romanos 8, já foca aqui em nome de Jesus. Romanos 8, 18, que fala que nós temos por certo que os sofrimentos que nós passamos aqui nesse tempo não podem ser comparados à glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada, gente, é a eternidade. É estar com Jesus, é estar com Ele. Aquilo que nós passamos hoje não pode ser comparado. Eu quero falar para você que hoje nós falaremos sobre as 3 prensas. As 3 prensas do azeite. Nós falaremos sobre a primeira prensa, que fala sobre o azeite da unção. Repete comigo: azeite da unção. Pode ser melhor: azeite da unção. A segunda prensa fala sobre o azeite que produz alimento. Repete comigo: azeite que produz alimento. E a terceira prensa fala sobre o azeite, o último azeite que estava no final, que ele era utilizado para acender as lamparinas. Repete comigo: azeite para a luz. Isso. Então hoje nós falaremos sobre unção, alimento e luz. Isso, Gabriel estava recapitulando aqui o que eu falei. Mas hoje nós falaremos sobre esses 3 pontos. O azeite que trazia a unção, que era o primeiro azeite, o azeite mais puro, que era derramado nos altares, que era derramado sobre os sacerdotes, sobre aqueles que eram ungidos do Senhor. O segundo azeite era aquele que nós comemos no dia a dia. O azeite que servia para alimento. E o último e terceiro era aquele que era colocado nas lamparinas para trazer luz para ela. Então nós falaremos sobre as 3 prensas hoje, amém? Eu quero falar para você que a azeitona, nós vemos a azeitona e nós vemos aí o azeite superfaturado no mercado, porque minha gente, quando chega no corredor de comprar azeite, eu fico: Senhor, tem misericórdia. R$50 o azeite, como assim? E se for 20 ou se for 30, já sabe que não é de boa qualidade. Já sabe que é de qualidade, o que é inferior, que tem mais óleo do que azeite. A gente já sabe disso. Porque o azeite que é bom mesmo, ele custa caro. Porque demanda tempo. A prensa, ela é exigente. Não é qualquer tipo de azeitona que é colocada naquele lugar. Mas eu quero falar para você que a azeitona, ela só libera azeite quando passa pela prensa. Significa que sem pressão ela é apenas um fruto. Mas com a pressão ela se torna o azeite. Eu quero falar para você que quando nós somos pressionados, nós liberamos algo precioso.
E às vezes a gente acha que é mais uma pressão, que é mais um problema, que é mais uma situação difícil. Não. Deus está querendo extrair algo de você. Então já começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer extrair de mim? Jesus, o que o Senhor quer me ensinar para esse tempo? Espírito Santo, essa dor, essa luta, esse processo, o que o Senhor quer me ensinar? Porque às vezes a gente está acostumado a passar pelos problemas e a só reclamar e não a perguntar ao Senhor o porquê daquele processo, o porquê daquela pressão, o porquê daquela luta. Deus quer nos ensinar algo. E a gente parece que vive como, sabe, menino imaturo, que acha que simplesmente mais um processo, mas não. O que Deus quer nos ensinar? Para que nível Ele quer nos elevar? Eu sempre falo que eu comparo as provações de Deus, os processos, com aquele joguinho do Mario. Tinha nível 1 e os próximos níveis. O nível 1 era muito fácil. Passava pro nível 1, quando ia pro nível 2 já começava o negócio a estreitar. Quando ia pro 3, 4, minha gente, quem passava ali é porque estava preparado. Porque nem todo mundo conseguia avançar de nível. E é assim a vida com Jesus. Quando nós passamos pela primeira prensa, Deus quer nos esticar para o próximo nível. Mas tem gente que nem no primeiro nível passa. Às vezes passa meia boca no primeiro nível. Aí quando chega no segundo, é lapada atrás de lapada. E levanta e cai. É que nem no joguinho. E fica naquele estágio várias vezes. E tem momentos, se você percebeu já no joguinho, que quando chega em uma certa área, é dificultosa. Aqueles estágios de pular o buraco, de subir aquele negócio alto. Eu tô lembrando quando criança. Você pulava, caía. E sempre caía onde? Naquela fase. Deus quer nos ensinar que a pressão, ela tem o poder de nos aperfeiçoar. E às vezes você está caindo, você não está passando porque você não abriu os olhos para enxergar Jesus e entender que esse processo Ele quer te ensinar algo. A gente é muito afobado. Por exemplo, eu falei do joguinho. E a gente não para, não senta, não calcula. Chegou no joguinho lá, viu que caiu 10 vezes, mas na ansiedade, quer continuar. Mas sabe o que nós temos que fazer? Parar, sentar, calcular e dizer: peraí, o porquê eu tô caindo nesse nível aqui? Por que eu tô caindo nessa situação aqui? Deus me mostra. Senta, para e calcula em Deus, porque tem processo que você está caindo tanto porque você não para observar. Na tua ansiedade, você só vai, você só quebra a cara. Mas Deus quer nos ensinar. Para, senta, calcula e pede direção. O Senhor começa a falar comigo sobre Josué capítulo 9, que fala sobre o povo gibeonita. E o texto fala que o povo do Senhor Jesus, eles viviam um acampamento e que eles não poderiam fazer alianças. Eu não sei porque eu realmente estou falando isso. Fazer aliança com pessoas de terras próximas. Eles só podiam fazer alianças com o povo distante. O povo gibeonita, eles moravam a mais ou menos 3 dias de viagem. Então era uma viagem próxima. Não eram dias viajando. Mas o povo gibeonita era um povo que queria armar uma arapuca para o povo de Deus. Então Josué, um homem temente ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, porque ele tinha o Espírito. Ele andou com quem, gente? Ele andou com quem? Quem lembra? Moisés. É um homem que aprendeu com Moisés, que sentava ao lado dele, que estava lá segurando a mão de Moisés. Enfim, o texto fala que o povo gibeonita se reúne e fala assim: nós vamos pegar o povo de Deus agora. Não é assim que ele fala, não, eu estou parafraseando. Nós vamos pegar o povo de Deus agora. E o texto fala, gente, que Josué vê o povo gibeonita chegando. E o povo gibeonita, sabe o que eles fazem? E eu acho que é isso que Deus quer comunicar pra gente hoje. O texto fala que o povo gibeonita, eles vestem roupas velhas. Porque, por exemplo, se a viagem é distante, as roupas iam o quê? Ficar desgastadas. Mas a viagem era de 3 dias. Então era muito perto, a roupa não se desgastar assim. O que é que eles pegam? Eles colocam roupas velhas, pegam sandálias velhas e calçam sandálias velhas, pegam bolsas de couro velha, pegam pães duros, bolos secos e colocam dentro da bolsa. E eles chegam, povo de Deus, e falam assim: nós viemos de um lugar muito
muito distante para fazer um tratado com vocês. E o texto fala que eles agem justamente na astúcia para enganar o povo de Deus. E quando eles chegam para Josué, Josué começa a olhar aquilo que se pode ver. Ele começa a olhar que as roupas eram velhas, então possivelmente estavam andando há muito tempo. Ele começa a olhar que as comidas estavam velhas, possivelmente tinham viajado muitos dias. Mas o texto diz que Josué olha somente a aparência e não consulta a Deus e faz uma aliança com quem não deveria fazer. Deus quer nos ensinar nesse tempo que não importa aquilo que você vê, não importa as aparências, não faça aliança se você não pedir direção a Deus. O texto fala assim: Josué examinou aquilo que era visível, mas não orou e pediu direção a Deus. E muitas vezes, como cristãos, nós somos assim. Nós vemos uma vida de aparência, nós não oramos, nós não pedimos direção, nós não pedimos para que o Senhor fale conosco, a gente simplesmente quer agir. Mas o texto fala que o povo gibeonita teve que permanecer. Escuta isso. Uma aliança foi feita, e quando uma aliança era feita, ela não podia ser o quê? Revogada. Não podia. E o texto fala: Josué, Deus fala para Josué: já que você fez a aliança, agora ela não pode ser revogada. Os gibeonitas vão ter que ficar no meio de vocês, custe o que custar. Deus quer nos ensinar nessa noite que algumas decisões, que algumas alianças que nós fizemos, talvez você esteja pedindo para que o Senhor remova, que Ele tire, para que se desfaça, mas algumas alianças vão permanecer para que o Senhor te ensine. Te ensine a ter temor, te ensine a buscar a Ele antes de tomar decisões, te ensine a pedir direção a Ele para aquilo que você vai fazer. E como eu disse, não sei o porquê eu estou falando isso, mas eu sei que o Senhor quer nos ensinar a tomar direções estratégicas com Ele. Então, se nessa noite você precisa tomar alguma direção, tomar alguma decisão, fazer alguma aliança, não faça sem consultar o Senhor. Porque nós pagamos um preço alto e muitas vezes não pode ser revogado. Nós precisamos permanecer com aquilo no nosso meio, com algumas pessoas na nossa mesa, porque nós tomamos a decisão errada, e Deus vai nos ensinar a tolerar e a suportar aquilo que nós mesmos escolhemos. Você pode dizer um amém? Amém? Vamos voltar para a pregação. Nós falamos sobre os 3 tipos de prensa. A primeira prensa produziu o azeite mais puro, que era separado para os templos, para as unções e para os sacrifícios. A segunda prensa produziu o azeite usado como alimento e sustento diário. E a terceira prensa extraiu o azeite que alimentava as lamparinas, trazendo luz em meio à escuridão. Eu quero falar para você que em Deus nada é desperdiçado. Vem a primeira prensa, extrai o primeiro azeite. Aí Deus fala: tem mais. Vem a segunda prensa e extrai o azeite para alimento. Aí Deus fala: tem mais. E o último azeite, ele trazia luz. Isso é muito profético para os nossos tempos. Eu quero falar para você que, da mesma forma que as pressões que nós enfrentamos, elas não vêm para nos destruir. Elas exigem algo de nós. Deus quer nos ensinar algo. Porque existem pressões que produzem unção, pressões que geram maturidade e sustento, e pressões que transformam a nossa história em luz para outras pessoas. Porque talvez você esteja vivendo dias de pressão e se perguntando para Deus o porquê Ele permitiu isso. Mas eu quero falar para você que a pressão, ela não é a ausência de Deus, mas ela é evidência de que Deus está te levando para um lugar mais alto. Ela é evidência de que Deus está preparando você para algo maior. Porque o que hoje parece esmagamento, amanhã será testemunho. Porque a pressão não está roubando algo de você, ela está revelando algo em você. Eu vou repetir. A pressão não está roubando algo de você, ela está revelando algo em você. Porque tem coisas que a gente não conhece em nós. E precisa vir a pressão para a gente se conhecer.
Jorge sempre prega isso aqui na igreja, falando que às vezes a gente como crente tem um discurso já montado de que Deus mandou aquela pressão para a vida de Jó porque Deus queria conhecer Jó. Não, gente. Deus criou ele, Deus conhecia ele, mas ele queria que o próprio Jó se conhecesse no meio da pressão. E Deus quer fazer isso conosco. Ele quer nos levar para esse lugar. Porque quanto maior a prensa, mais precioso é o azeite que ela produz. Deus ele não permite a pressão para destruir a azeitona, mas ele permite a pressão para que o azeite seja liberado. Se coloque nessa noite como uma azeitona, sendo esmagada pelo Senhor, mas para que um azeite novo surja, para que algo nesse tempo se levante. Deus quer te dar autoridade, Deus quer te revestir, mas para isso você vai ser esmagado, nós seremos esmagados, Jesus. Porque se existe uma prensa sobre a sua vida, é porque Deus decidiu extrair azeite da tua vida e da tua história. Ele sabe que dá mais, ele sabe que vai mais. Aqui nem caldo de cana. Você vai na feira de Cavaleiro, eu não tomo não, mas Jorge toma. Caldo de cana. Bota a cana lá inteira, passa ela, muito legal. Depois você vem e dobra ela, passa mais ainda. Aí você acha, não, a cana, coitada, tem mais nada para sair. E dobra mais, e vira mais, até a última gota. E hoje, Deus está nos levando para esse lugar. Nós seremos a cana, amassada, dobrada, pressionada. Você fala em misericórdia, misericórdia não. Dá um glória a Deus no teu lugar, amém? Porque isso é sinônimo de que Deus tem algo para extrair da tua vida. Que tu não é vazio, que tu tem algo para liberar nesse tempo, nessa estação. A gente acha que a vida com Deus é conforto. Deus está muito bom aqui. Não espreme, espreme Deus. Tira mais, Jesus. Nós queremos ser pressionados sim, porque nós sabemos que algo novo vai ser extraído de nós. E quando todo mundo acha que acabou, você fala, Deus fala, vai mais. Aí você fala, Deus tá bom já. Deus fala, não, vai mais. Dobra mais. Aperta mais que vai sair algo novo. E o primeiro ponto dessa mensagem, repete comigo, a pressão extrai a unção. Pode ser melhor, a pressão extrai a unção. É isso aí. Hoje Deus vai extrair algo poderoso de nós. Quantos creem nisso, amém? Glória a Deus. Já quero pedir, você que está conversando aí no teu lugar, em nome de Jesus, por favor, para. Em nome de Jesus. Eu sei que tem muito jovem, adolescente aqui, mas todo mundo quer ouvir a mensagem. Se tu ficar conversando, amor, o pessoal não vai ouvir. Em nome de Jesus, voluntários também fiquem atentos aí. Caso precise, chega e fala. Porque todo mundo aqui está com esse propósito de ouvir a voz do Senhor. Então, por favor, não conversa, amém? Obrigada, em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Samuel 16, abre a tua Bíblia. 1 Samuel 16, nós veremos um azeite que foi extraído para ungir alguém. E nós seremos esses ungidos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 16. Samuel 16. O versículo 13 fala sobre Samuel, fala sobre Davi. Meu Deus. 1 Samuel 16, o versículo 13. Posso ler, amém? Diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor fez o quê? Fez o quê, minha gente? Esse primeiro azeite que nós falamos da primeira prensa, era o azeite que era extraído para sacerdotes, para profetas, para sacrifícios, para ungir reis. E o texto fala que um azeite foi derramado sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça de quem? Isso mesmo. E Davi foi ungido pelo Senhor. O texto complementa. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Porque esse primeiro azeite, ele liberou unção sobre a vida de Davi.
Deus capacitou, encheu. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele estava ali cuidando que nem o irmão dele falou, das poucas ovelhas que ele tinha no deserto. Mas o Senhor decidiu derramar unção sobre ele, azeite sobre a cabeça dele. Mas eu quero falar para você que às vezes a gente fala sobre Davi, não, porque Deus derramou unção sobre ele, derramou azeite e os processos que ele passou para isso. E as pessoas que se levantaram no caminho dele para ensiná-lo. Eu quero te falar que o primeiro azeite, ele era um azeite mais puro, separado para Deus. Assim, as pressões que nós enfrentamos são o lugar onde Deus nos separa e nos unge para um propósito. Quantos aqui são separados e ungidos por propósito? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Então, se tu é separado, se tu foi escolhido por um propósito, já se prepara. Deus vai te pressionar, mas um azeite vai ser derramado sobre a tua cabeça. Amém? Davi, ele foi prensado pela perseguição de Saul. Mas essa pressão liberou a unção de rei sobre ele. Eu vou repetir. Davi, ele foi prensado pela perseguição de Saul. Mas essa pressão liberou a unção de rei sobre ele. As nossas pressões estão liberando unções sobre nós. Unções de governo, unções de autoridade. Deus está gerando algo em você. E se nós estivermos sensíveis, nós ouviremos e nós veremos o que Deus quer de nós. Deus está falando, Deus está te mostrando e tu que não quer enxergar. Tu acha que é mais um problema. Ai, Deus, que vida dura. Não. É a prensa de Deus sobre você, para que o azeite seja derramado sobre a tua cabeça, para que a autoridade do céu venha sobre você, para que o Senhor te revista e te capacite para esse tempo. Porque assim como Davi foi José, ele foi prensado pela rejeição. Ele foi prensado pela prisão injusta. Mas a pressão extraiu a unção de governador sobre ele. Eu quero falar para você que homens de Deus que foram pressionados por ele, eles não eram simplesmente qualquer pessoas. Eles eram pessoas que Deus tinha um plano grandioso. Se Deus está te pressionando, comece a dizer assim: Senhor, então tu tens um plano grandioso para a minha vida. Porque Davi foi pressionado, se tornou rei. José foi pressionado, vendido, se tornou governador. Deus quer nos levar para lugares altos nesse tempo, irmão. Porque não existe unção sem prensa. E não existe autoridade sem processo. Deus quer entregar sobre nós, derramar sobre nós unção. Deus quer derramar sobre nós a autoridade vinda dele. Mas para isso, nós passaremos pelo processo. Nós seremos amadurecidos no processo. Nós seremos amadurecidos nos dias maus mesmo. Eu estava ontem limpando a casa e Deus estava falando comigo sobre uma coisa. Ele falando sobre deserto comigo. Enquanto ele falava sobre deserto, eu comecei a pensar: Jesus, às vezes como crente, a gente acha que o deserto é para nos matar, que nós iremos morrer lá no deserto. Deixa eu falar para você: deserto é a escola do crente. Deserto é o tempo de preparação. Deserto não é morte. Deserto não é Deus querendo te matar, não. É Deus querendo te preparar para a terra prometida. Nós precisamos enxergar com outra ótica. Nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Não é somente cantar: dá o coração igual ao teu Deus. Dá o coração, dá os olhos, dá tudo como do Senhor. Porque se o Senhor não der, a gente só enxerga problema o tempo todo. Deus está mostrando: ó, esse deserto aqui é para você aprender mais dele. Esse deserto aqui é aprendizado. É Deus te preparando. Não é lugar de lamentação. Não é lugar de morte. É lugar de preparação para a terra prometida. Para aquilo que Ele te prometeu e para aquilo que Ele te separou. Nós passaremos pelos desertos. Nós seremos lapidados, mas o Senhor estará conosco. Nós vemos a história do povo que saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. E um povo que Deus não deixou eles em momento nenhum. O texto fala que maná caía do céu,
tinha coluna de fogo, uma nuvem todos os dias pairando sobre o céu, para que eles não sofressem com calor, para que eles não se queimassem com o sol. Eu quero falar para você que se o deserto é tempo de preparação, Deus vai cuidar de você enquanto você estiver nele. Deus está cuidando de você. Ele vai te dar tudo o que for necessário para que você passe pelo deserto. Ele vai te dar o alimento necessário, a provisão, o sustento. Ele vai te dar, irmão. Você pode dar um glória no seu lugar? Amém, glória a Deus. Porque o deserto é tempo de preparação. Te prepara, tem um nível maior. Te prepara, tem algo maior. Mas nos dias de deserto, embora você não enxergue nada, Deus está lá. Embora você não enxergue nada, a provisão vem. Parece que é uma coisa, né, minha gente? Tá no deserto, tá na luta, não tem nada. É sequidão, é um lugar árido. Do nada, os do nada de Deus. Brota alguém para te abençoar. Deus manda alguém para falar contigo. Deus manda alguém com a palavra, com a direção estratégica para esse tempo. São os desertos de Deus que nos ensinam a ser sensíveis à voz dele. Porque parece que Deus tem que nos colocar no lugar seco, árido e sem ninguém, para a gente parar e ouvir mais a voz dele. Eu quero falar para você que, escuta isso. O peso da unção, ele é proporcional ao peso da pressão que você suporta. Quanto mais pressão você suporta, mais unção é derramada. Glória a Deus. Quanto mais pressão você suporta, mais unção é liberada. Aí você fica, Deus, tá pouco. Deus, pressiona mais, eu quero mais unção. Ai, meu Deus. Já sei que quando eu sair daqui, sangue de Cristo. Ai, Deus, nos ajuda. São muitas pressões, são muitas lutas, são muitas dores, mas o Senhor está forjando algo grandioso em nós. Nós não vemos isso aqui como uma igrejinha da parede preta. Nós vemos um mega templo com milhares de pessoas transformadas, restauradas, cheias do Espírito. Aí você acha que é uma pressãozinha que vai te parar? Não vai, irmão. Tem vida para alcançar. Tem gente para receber de Deus. Glória a Deus. Porque quem vê a prensa, escuta isso. Quem vê a prensa não imagina o azeite que vai fluir dela. Você olha a prensa, você olha, Deus, é uma prensa. Não. E o azeite que vai surgir, e o que vai ser derramado, e o que vai nascer dessa prensa. É isso que nós vemos aqui nessa igreja. Nós vemos uma igreja que nós iniciamos aqui, só era liderança, 2 pessoas na cadeira aqui na frente. E Deus tinha falado que isso aqui ia ser muito grande. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 pessoas aqui na frente. E como é, gente? Como é? Como é? Que Deus falou que tinha um templo grande com 2 pessoas aqui. É porque Deus quer nos ensinar que é no tempo dele, é na hora dele, é ele que faz. Não importa o tempo que passe, a promessa permanece de pé. Não importa o tempo que passe, foram meses com 2 pessoas, mas foi a nossa prensa. Foi Deus nos ensinando que não olha para as cadeiras, não olha para quem está nela, mas começa a olhar para quem vai estar nela. E eu lembro que nas orações, antes de começar o culto, a gente fazia um círculo aqui no meio e a gente passava por cada corredor de cadeira, a gente orava. Não pela cadeira, mas por quem ia sentar nela. A gente falava, Deus, nós já vemos pelos olhos da fé muitas multidões aqui nesse lugar. E quem está aqui nesse dia, quem está aqui nessa noite é fruto de muita oração. É resposta de promessa que foi feita lá atrás. Deus faz. São 3 anos de igreja, 3 anos experimentando a boa e poderosa mão do Senhor. 3 anos de Deus fazendo algo maravilhoso nesse lugar. Gente, tinha culto, vou contar pra vocês isso, para ficar registrado na live. 3 anos de igreja, glória a Deus.
Tinha culto que o dízimo, que a oferta, era R$2. R$2. Oi? 5 centavos, isso mesmo. 25 centavos, era assim, esse nível. E a gente falava assim, Deus, e agora? Como é que paga a energia? Como é que paga as coisas desse jeito? Como é que mantém? A conta nunca bateu, porque nunca foi sobre número. Sempre foi sobre presença. A conta nunca fechou, minha gente. A gente pagava e abençoava e construiu casa e colocou móvel na casa. Com o quê? Com R$2? Como é isso? Deus mandava. Deus mandava. E em uma situação específica, muitos conhecem ele aqui porque ele é da comunidade e não está mais aqui. Aquele jogador Luciano Juba. E um dia o vídeo da nossa reforma da casa da irmã Maria chegou até a esposa dele. Não sei como, Deus faz. E ela abençoou comprando os móveis para a casa da irmã Maria, mandando um valor específico, porque Deus faz. A gente só tinha R$2, 25 centavos, mas Deus fez uma igreja prosperar, uma casa ser construída, móveis serem colocados, milhares de cestas básicas serem entregues. Começou com uma semente e Deus multiplicou, porque essa é a especialidade dele. Amor, quantas cestas básicas a gente entregou? Rapaz, eu acho que tem mais de 600, né? Umas 600 mais ou menos, gente, é isso. A gente tá colocando pouco ainda, mas é nesse nível. Porque Deus faz. Deus manda um para querer abençoar, Deus manda outro falar para você, ei, calma. Porque a pressão que você está passando hoje pode ser na área financeira, pode ser na tua casa, pode ser com teu filho, com o teu marido. Calma. Deus vai fazer. Deus vai mandar. Deus vai abrir a porta que tem que ser aberta no tempo certo. Porque o nosso problema é esse. Deus fala que vai abrir a porta e já fica, Deus, cadê? Cadê a porta aberta, Senhor? Vai abrir não, Deus? Mas é no tempo dele. Deixa eu falar pra você, quem tem promessa de Deus aqui nesse lugar? Quem tem? Levanta a tua mão. Se você tem promessa, eu não vou cantar aquela música. Quem tem promessa de Deus não morre não é isso não, pelo amor de Deus. Não vou cantar isso, mas eu vou falar que quem tem promessa de Deus, Deus vai cumprir na tua vida. Porque Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Agora calma, calma. Você vai ser pressionado até que chegue a promessa. Você vai ser esticado até que você esteja preparado para receber aquilo que Deus te prometeu, amém? Primeiro ponto foi o que, gente? Calma. Primeiro ponto foi o que, gente? Isso aí. Segundo ponto, repete comigo. A pressão extrai vida e sustento. Repete mais uma vez. A pressão extrai vida e sustento. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 19, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9, perdão. 12, 9. Segunda Coríntios 12, 9. Diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Até aqui. Eu quero falar para você que a graça do Senhor, ela nos basta. E que o poder dele se aperfeiçoa na minha, na tua fraqueza. Quando nós não podemos, ele pode. Porque a gente nem precisa poder, é ele que faz, minha gente. A gente fica, Deus, mas eu não posso. É, mas Deus pode. E quem disse que é sobre nós? E quem disse que é sobre o nosso poder? E quem disse que é sobre aquilo que nós sabemos? Não, é sobre o que Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Tiago, capítulo 1, põe aí em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1. Nós daremos o versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 1, 2 e 3. Tiago capítulo 1, 2 e 3, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança.
Deixa eu falar para vocês. Deus quer produzir em nós perseverança, maturidade. Perseverança, sabe o que é perseverança? É a capacidade de continuar. De continuar mesmo estando difícil. De continuar mesmo doendo. De continuar mesmo não fazendo sentido. Perseverança é a capacidade de continuar mesmo em meio à dor. Tá doendo? Continua. Tá chorando? Se levanta. Não tem mais força? Vai arrastado, mas vai. Porque isso é perseverança. É a capacidade de continuar mesmo quando está doendo. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando você não vê mais solução. Deus produz em nós perseverança. Abra agora em Romanos 5. A gente vai ler versículo hoje de provação, de tribulação. Romanos 5. Romanos 5, o 3 e o 4. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nos gloriamos aonde? Não sei como, mas está falando isso. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, o texto fala que a perseverança é a capacidade de continuar em meio aos processos. E aqui continua, a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência é o quê? Maturidade. E depois disso, a experiência produz esperança em Cristo. Eu quero falar para você que se a pressão, ela extrai a unção e a pressão também extrai vida e sustento, nós passaremos pela provação para que a perseverança venha, para que depois da perseverança surja a experiência, que é a maturidade. Logo após ela, vem a esperança. A esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, é Ele que continua sendo bom. Nós somos pessoas que nós falhamos tanto. Um dia tá bom, outro dia não tá. Uma hora tá pegando fogo em Deus, outra hora não tá. Uma hora quer ler 10 capítulos, outro dia passa uma semana sem ler. Mas Deus permanece sendo bom. Deus permanece sendo fiel. Um dia acorda com louvor bem alto, outro dia não quer olhar pra cara de ninguém. Mas Deus continua sendo bom. Porque nós seremos pressionados e Deus nos levará a um lugar de maturidade. Quero falar para você que o azeite da segunda prensa, ele servia como alimento, como força e como sustento. Porque as pressões do cotidiano, elas geram maturidade espiritual. As pressões no trabalho, as pressões com teu marido, as pressões com a tua esposa, as pressões com algumas pessoas que te cercam, elas geram para você o quê? Maturidade. Você sabe que você não pode agir pela tua carne e que se agir não vai dar certo. Se você falar, vai ter mais confusão. Então calma, respira. Para, senta e calcula. Eu aprendi essa regra. Toda vez que eu quero falar aquilo que eu não devo, seja na minha casa com o George, que ele aperreia que só, brincadeira. Seja onde for. Espírito Santo, para, senta, calcula. Não vou falar agora, não vou fazer agora, não vou responder agora, porque não precisa. Não precisa. Não seja tolo. Para, senta e calcula. Calcular o quê? O que eu vou falar, quando eu vou falar e como eu vou falar. Então para, senta e calcula. E pede ao Senhor sabedoria. Não age no impulso. Não vai, gente. Crente não é movido pela emoção não, viu? Porque esse emocionalismo, tu faz aquilo que tu não deveria fazer. Tu fala o que tu não deveria falar. Tu machuca pessoas. Crente tem que ser maduro. Pé no chão. E o espírito que tem que conduzir não é a tua emoção, não. Porque é nessa história de ser emocionado que a gente, como eu falei no início, vê como se conectou. Faz alianças que não deveria fazer.
É nessa emoção que a gente compra o que não deveria comprar e depois não pode pagar. Tá glória. Vai pro Serasa por conta disso, eita glória. Brincadeira. Mas é na emoção, tá repreendido, né? É P-Band, não bota na Serasa, pode comprar comigo, amém? Glória a Deus, amém, gente. Pode falar comigo. Mas, sente e calcular. Não age pela emoção, porque crente não é emocionadinho, não. Crente é maduro espiritualmente e discerne no Espírito Santo. Esse negócio aqui é porque eu senti. Não porque eu senti um arrepio. Acho que é Deus. Oh, gente. Crente é maduro. Não é sobre arrepio, é sobre confirmação do Espírito. Eu senti o Espírito falar. Eu senti Deus bradar no meu coração. Porque quando Deus fala, não resta dúvida, não. Ai, não, porque eu senti um arrepio. Deus está mandando eu ir para o sei onde ministrar. E é. Não, porque Deus mandou eu casar com fulano, eita glória. Dá um mês, separa. Porque eu senti um arrepio aqui, pastora. Não, porque pastora, eu fui pro culto, pode rir. Eu fui pro culto e senti que Deus falou comigo que aquele é meu varão. Não dá uma semana, tá fazendo o que não presta. Não, porque eu senti o arrepio. Foi pra mim aquela palavra e foi. Deus falou como? Deus falou quando? O que Deus fala não deixa dúvida. E quando Ele fala na palavra. Não, porque eu senti um negócio ali, sabe? Vou nem entrar muito nesse ponto, pai. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar pra você que Daniel, ele também foi prensado. E Daniel, ele foi prensado na Babilônia. Eu quero falar pra você que Daniel foi prensado na Babilônia, mas a sua fidelidade alimentou a fé de uma geração. Hoje nós conhecemos o exemplo de Daniel como um homem que permaneceu. Foi jogado na cova dos leões, mas ele permaneceu. E hoje a nossa fé é alimentada por essa história. Porque o segundo azeite, ele serve para alimento. Mas quem disse que só é alimento que a gente come? Mas é o alimento espiritual que vivifica a tua fé, que reanima o teu espírito. Nós falamos também sobre José. José, ele foi para a prisão, ele sofreu injustamente, mas foi esse o meio que Deus usou para trazer sustento e alimento para a família dele quando eles precisaram. José foi vendido, preso, mas no tempo certo, ele era o governador, a família que vendeu ele precisou e ele abriu a mesa. Eles sentaram na mesa da casa dele, os que tinham vendido ele, os que queriam que ele morresse, porque o Senhor colocou ele ali para trazer o sustento para aqueles que fizeram mal para ele naquele tempo. Eu quero falar para você que a prensa do Senhor, ela vai vir. E às vezes vai vir como a de José. Nós somos feridos por algumas pessoas. No tempo certo, Deus te levanta, te coloca em lugares, não para que você se sinta tem sabor de mel, não é isso. Não é isso. Mas é para que você chegue nos lugares e fale: Deus, muito obrigada porque o Senhor me colocou aqui. Agora me faz entender porque eu estou nesse lugar. José, governador, e um dia aqueles que maltrataram precisaram dele. E sabe o que ele fez? Ele não fechou as portas. Ele não cantou quem te viu passar na prova e não te ajudou. Ele não cantou isso. Ele falou: vem, vocês vão sentar na minha mesa, vocês vão estar do meu lado. Ele chorou, ele se alegrou, porque Deus levou ele para um lugar com um propósito. Eu quero falar para você que a tua prensa, que a tua dor, ela vai gerar alimento para muitas multidões. Deus vai te levar para grandes lugares nesse tempo, mais passe pela prensa. Porque grandes lugares são acessados depois de passar por grandes prensas de Deus. Grandes lugares são acessados pela obediência, pela santidade, pela renúncia. Porque a aprovação
Escuta isso. Ela não rouba a sua fé, mas ela amadurece a tua perseverança. A pressão de hoje é o pão que vai alimentar multidões amanhã. A tua pressão vai alimentar muita gente amanhã. Talvez seja a tua casa, os teus filhos, o teu marido, e todos conhecerão o teu testemunho do que Deus fez e Ele pode fazer. Porque da sua prensa, Deus vai gerar sustento para você e para outros que estão ao teu lado. Vai ter sustento para você, para a tua casa, para os que te cercam, para essa igreja. Quantos creem nisso? Deus vai gerar sustento. Deus vai dar o suporte, a estratégia necessária. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu processo, mas eu quero declarar sobre a tua vida. Deus vai dar aquilo que é necessário para você passar por esse processo. A estratégia necessária para você nesse tempo, Deus vai derramar. Aí você fala: Deus, já não sei como mais, já não sei mais o que fazer. E você nem precisa saber, porque Deus vai derramar sobre você aquilo que é necessário. Amém? Se a pressão de Deus, ela extrai a unção, se a pressão, ela extrai vida e sustento, eu quero ir com você para o último azeite a ser extraído. Repete comigo: a pressão extrai luz e testemunho. O texto começa falando sobre alguém que foi ungido com o primeiro azeite, depois de um azeite que foi para alimento, e depois do azeite que é o quê? Para luz e testemunho. E nós seremos esses. Nós seremos sim ungidos pelo Senhor. Nós somos chamados por Ele, mas nós geraremos alimento, suporte para os que estão perto de nós, para que testemunho venha, para que luz seja espalhada sobre esse lugar, sobre essa igreja, sobre essa comunidade. Nós cremos nisso. Filipenses 2,15, abre aí em nome de Jesus. Filipenses 2,15. Tava falando aqui, pessoal, agora que eu descobri, gente, recentemente. Eu tô até tentando respirar mais controlada. Eu descobri tanta coisa depois que eu completei 25 anos. Nem completei ainda, eu tô colocando, né? Mas descobri tanta coisa. Acabei de descobrir semana passada que eu tenho asma. Não sei como. Então eu tenho que pregar e dar uma respirada. Tem que pregar, respirar. Senhor, meu sopro de vida, glória a Deus. Aleluia. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e quê? Sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2,15 fala que nós nos tornaremos irrepreensíveis nesse tempo. Quando nós passarmos pelas provações, quando nós nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, nós seremos irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? É alguém que ninguém tem o que apontar. É alguém que ninguém pode ficar, não porque fulano, não. Eu não tenho o que falar de fulano. Fulano é uma bênção, cheio do Espírito, temente ao Senhor. Isso é ser irrepreensível. O texto continua: irrepreensíveis e o quê? Sinceros, filhos de Deus o quê? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Eu quero falar para você que nós, a igreja, seremos irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. No meio do curado 1, curado 2, 3, 4, 5, nós seremos irrepreensíveis nesse tempo, no meio de uma geração corrompida. Eu quero falar para você que o azeite na terceira prensa, ele acendia as lamparinas. O que parecia resto se tornava combustível para iluminar a noite. Achava que era o resto, que nem o caldo de cana, não tem mais nada. Mas tem. É aí que vai ser gerado luz, sustento, combustível para iluminar a noite. Eu quero falar para você que a sua dor, ela prensada, você prensado, vai gerar luz para quem anda na escuridão.
Quantas pessoas, gente, eu tenho muitos testemunhos, meu Deus, de amigas, no trabalho, na faculdade, que eu era a única no meio. Acho que tem muitos aqui que são os únicos também. E que a tua vida resplandecia a luz do Espírito. Stephanie, que está aqui, é uma delas. A gente trabalhou junto no período. E eu lembro que eu saía de Jaboatão, minha gente. Escuta isso. Eu saía de Jaboatão, centro, morava em Socorro, ia para a aldeia para estagiar. Aldeia, escuta isso. E conheci ela. E Deus trouxe ela para cá. A gente batizou ela, né, Vidinha? E hoje, a gente não entendia naquela época, mas hoje nós entendemos. Deus tinha um propósito. E assim vai ser com você. Você pergunta assim, Deus, por que esse trabalho? Deus, por que essa faculdade? Deus, por que esse lugar? Calma. Começa a discernir no Espírito. Deus, quem aqui? Quem é para eu colar com ele? Eu vou colar com quem aqui, Deus? É para eu falar de quem aqui? O Senhor para quem aqui nesse lugar? É para eu orar por quem? Eu lembro que eu estava no banheiro um dia na faculdade lá. Chegava cansada na faculdade, estressada, mau trânsito. Aí no banheiro me arrumando. Aí eu estava empolgada lá cantando, nordestino, cantando, gente, glória a Deus. Tava lá cantando. Aí eu lembro que veio uma menina, ela começou. Eu tava cantando essa música e mulher, aconteceu um negócio comigo ontem. Eu disse, Senhor, posso nem cantar no banheiro mais. Mas porque onde Deus nos coloca, Ele nos coloca com uma direção, uma estratégia específica. Ele não te colocou nesse lugar aleatoriamente. Se é pra cantar, pra alcançar alguém, canta. Não porque eu não tenho a voz bonita, tem problema não, irmão, canta. Não porque eu não sou afinado, tem problema não, irmão, canta, em nome de Jesus. Não porque eu queria pregar, pastora. Mas eu tenho vergonha. Então vive. Seja alguém que vive a palavra. Não porque eu queria, só viva. E Deus vai alcançar quem tem que ser alcançado. Deus vai trazer quem Ele tem que trazer para esse tempo, para perto de você, para o teu lado, para caminhar contigo. Porque a pressão, ela extrai luz e testemunho. E você verá os testemunhos nesse tempo. Você ouvirá o que Deus fará através da tua vida. Você pode dizer amém? Amém. Jesus. Vocês querem que Deus faça, não é? Eu quero que Deus faça, glória a Deus. Eu quero falar para você que Paulo, ele foi prensado na prisão, ele foi prensado nos açoites, ele foi prensado nas provações, nas perseguições. Mas a sua vida se tornou uma chama que ilumina uma geração. Hoje nós conhecemos o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor, aquele que matava, aquele que vivia, sabe, louco querendo matar crente. Mas hoje nós conhecemos como, meu Deus do céu, o homem que mais sofreu pela causa do nome de Cristo. O homem que mais escreveu carta no Novo Testamento. Um homem que era poderosamente usado pelo Senhor. Mas ele foi perseguidor. Mas ele passou pela prova. Ele foi humilhado. Ele foi açoitado. Ele foi perseguido. Ele foi preso pela causa de Cristo. Mas hoje nós conhecemos o testemunho dele. Nós somos abençoados por esse testemunho. Porque um dia ele pagou o preço necessário. Porque um dia ele foi prensado. E hoje nós somos abençoados por isso. Eu quero falar para você que Deus pega, escuta isso. Deus pega os restos da tua luta. Eu anotei isso rindo, sabe? Deus pega os restos da tua luta e transforma em combustível para iluminar gerações. Você acha que é o resto? Deus pega o resto. Você acha que não tem mais nada? Deus pega o nada, irmão. E Ele vai iluminar gerações. Ele vai alcançar vidas. Ele vai restaurar famílias. Com o teu pouco. Porque o teu pouco para Ele é muito. Nós falamos sobre 3 prensas. A prensa que extrai unção. A prensa que extrai vida e sustento. E a prensa que extrai o que, gente? Luz e testemunho. Eu quero falar para você que a última prensa, ela não é o fim. A última prensa, ela não é o fim. Ela é o fogo que acende o seu testemunho. Deus
vai começar a fazer algo muito grande sobre a tua vida. Agora, deixe ser pressionado. Passe pelas experiências necessárias. Deus, é a primeira, minha coxa. A segunda, a terceira, tá, Deus? E no final, nós vamos ouvir grandes testemunhos desse lugar. Quantos creem nisso? Amém?